Ai, vocês do Bola são demais. Estou me sentindo amado. Boa noite. Glória a Deus. Quando fala pra gente no Bola, a gente já se sente em casa já. Graças a Deus, Deus nos apresentou essa família do Bola de Neve. A gente tem ido em muitos lugares no Brasil no Bola, tem feito grandes amigos. Para quem não sabe, eu sou discípulo do apóstolo Judá Bertelli, não sei se vocês conhecem. Alguém conhece aqui Judá Bertelli? Tudo fala, passarinho fala. Quem conhece? Então, é meu pastor, meu pai espiritual, né? Eu sou muito grato a Deus pela vida dele. É através da vida dele que muitas coisas têm acontecido na minha vida. E ele tem ido, inclusive hoje ele está ministrando lá no Bola, ele está lá em Cabo Frio, ministrando num Famintos lá, né? Acabei de falar com ele, mandou um abraço para vocês aqui também, de Umuarama. E falou que em breve vai estar aqui com a gente também, em nome de Jesus, amém? E estou muito feliz de estar aqui com vocês. Essa noite foi preparada por Deus, né? Não tinha nenhuma perspectiva para estar aqui da terra, só tinha mesmo chamado o Rafa para a gente estar junto, para a gente poder tomar um café, se ver novamente, né? Mas preparou Deus para a gente estar aqui novamente. E é tão bom estar no meio de vocês, de amigos, né? O pastor Giovanni, que tem sido esse canal de Deus para trazer para Umuarama. Já é a segunda vez que eu venho aqui na cidade. Sou grato a Deus pela vida dele. Todas as vezes que eu venho aqui, ele tem me semeado para servir ao reino de Deus nessa cidade. Eu vim aqui da outra vez, preguei no pastor Fabiano, vou pregar lá amanhã de novo. Estou aqui ministrando, então Deus abençoe a tua vida por isso. Pelo que eu estou sabendo, ele até convidou você para pregar lá essa semana, né? Então, quando nós estivemos no lago a última vez, a gente orou por isso, para a unidade dos pastores aqui nessa cidade. Nós cremos nisso, amém? Nós cremos, nós vamos ver isso, amém? Nessa cidade aqui, em nome de Jesus. E lá em Pouso Alegre, em Minas Gerais, no sul de Minas, onde eu plantei uma igreja com a minha esposa, e nós pastoreamos por 10 anos lá. Tivemos também um grande amigo também que se chama Rafael, do Bola, e tivemos ali 4 famintos. E uma característica do Bola é essa, da unidade, que eu admiro muito. E os 4 famintos que nós tivemos, ele fechou a igreja nos dias de culto, levou toda a equipe dele para nos servir nos dias de famintos, para servir no estacionamento, na recepção. Então o Bola é uma igreja diferenciada, que nós amamos de todo o coração e cremos naquilo que vocês carregamos, amém? Só fala do Bola e critica quem não conhece, porque quando conhece apaixona. Tem aqui o pastor Wagner, que é um queridão do nosso coração. A esposa dele está com a minha esposa nesse momento lá, com as mulheres, mais de 80 mulheres reunidas ali, sendo ministradas nesse momento. Ele veio lá de Mondonô para estar conosco. O Pedro lá de Naviraí, que é da igreja também do apóstolo Judá lá de Naviraí, que veio, e a esposa está lá também. E aqui o Samuel, meu filho, que amanhã completa 18 anos. O Samuel mais novo, que é a nossa filha mais velha. Ela casou, né? A Sara, a primogênita, casou dia 2 de dezembro. Então, olhando para mim, você vê que eu não sou tão novo assim, né? Já tenho uma filha casada, um filho de 18. Aí você vai fazendo as contas. Quantos anos vocês acham que eu tenho, gente? Né? Isso aqui é o óleo, é o azeite. Tenho 45 anos, viu? Sou 3 de fevereiro de 79. 45 anos, com a graça de Deus. E Deus tem dado a graça da gente servir a Ele. Eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo entre 8 e 9 anos de idade. E foi a primeira vez. Como é que chama aquele óculos agora da Apple lá? Que saiu? Hã? Apple Vision. Eu já tenho um desse já desde os 9 anos de idade já. O meu Apple Vision começou com 9 anos de idade. Quando eu cheguei num culto, numa casa, nós éramos da Assembleia de Deus. E havia um culto numa casa, meu pai falou, vamos num culto na casa do irmão Didi. O apelido do irmão era Didi. Nós chegamos na casa do irmão Didi, eu olhei assim e falei, ué, mas cadê o telhado da casa do irmão Didi? Não tinha telhado.
porque o telhado tinha subido. E eu vi anjos subindo e descendo. Eu pensei, meu Deus, eu fiquei doido, não é possível. O que está acontecendo? E quando eu entrei na casa do irmão Didi, tinha as paredes, tinha tudo e não tinha um telhado. Eu olhei para cima, os anjos subindo e descendo, e de repente eu comecei a subir junto com os anjos. Quando eu olhei, eu estava lá em cima e meu corpo estava lá embaixo. Eu não conseguia mexer meu corpo lá embaixo. Falei, o que está acontecendo comigo? Eu estava lá em cima e o meu corpo lá embaixo. E eu subi para os céus e ali vi coisas tremendas. E quando eu voltei para o meu corpo, né? Porque nós temos, diga comigo, duas naturezas. Fala a natureza humana, a natureza espiritual. Falei depois do pecado, a terceira natureza, a carnal. Mas fala assim, quando eu vivo a natureza do espírito, eu neutralizo a natureza carnal. Então ali eu recebi a minha natureza espiritual. Quando ele fala para Nicodemos, né? É necessário nascer de novo. Ontem eu falei para os pastores, né? Que quando nós recebemos essa verdadeira identidade, nós nascemos, né? De novo. Nós recebemos ali a identidade do céu e o propósito para qual nós fomos criados. E ali eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. E quando eu voltei, eu achei que tinha passado 5 minutos, mas tinha passado mais de 1 hora, o culto já tinha acabado, todo mundo estava me esperando voltar. E eu comecei a falar com eles, eu achei que eu estava falando em português, eu estava falando em línguas, e eu estava entendendo tudo que eu estava falando, porque eu tinha recebido a interpretação das línguas. Então eu recebi visão, eu recebi línguas e interpretação de línguas, tudo naquele dia, com a graça de Deus. E ali em diante eu comecei a caminhar com o Espírito Santo e ter comunhão com Ele, com 9 anos de idade, 8 anos de idade, nessa faixa. E está disponível para mim e para vocês. Amém? Lá em Jeremias, no capítulo 1 de Jeremias, fala algo muito interessante que tem a ver com o propósito de Deus para mim e para você. Eu quero ler alguns textos com você, porque tem algo que Deus está pedindo para mim falar aqui hoje. Quando eu cheguei aqui, eu olhei e eu vi algo que eu quero falar para você. Jeremias capítulo 1. Se puder colocar aqui, é possível? Eu estou usando a versão NAA. Se não tiver essa, você coloca a mais aproximada, por favor. No versículo número 4 de Jeremias 1, 4, olha o que diz. E depois eu vou te falar o que Deus mostrou para mim quando eu olhei para vocês. Amém? A palavra do Senhor veio a mim dizendo, pode passar, próximo versículo. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Eu o escolhi. E antes de você nascer, eu o separei, o designei profeta das nações. Pode deixar o texto, por favor, fixado. Eu o consagrei e constituí profeta das nações. Na minha versão fala, antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Essa palavra conhecia, no original, é a mesma palavra para gerar. Gerar. Gestacionar. O que eu entendo, eu e você? Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu te separei e designei. Na versão original, ele está dizendo assim, antes de você ser gerado no ventre da sua mãe, eu gerei você. Quantos aqui acham que é importante você honrar e valorizar a sua mãe? Porque você veio do ventre dela, concorda comigo? Ela te deu a vida, sim ou não? Teu pai colocou uma semente na sua mãe, essa semente que foi depositada na tua mãe gerou você. Você honra o teu pai e a tua mãe porque gerou você. Mas essa palavra, ela está dizendo algo tremendo para mim e para você. Que antes de você ser gerado no ventre de uma mulher, você foi gerado no ventre de um pai. Deus. Só que muitas vezes, entenda o que eu estou falando, nós devemos honrar nossos pais, devemos honrar toda a nossa história, a nossa natureza aqui na terra, humana,
Mas eu disse, nós temos quantas naturezas? Mas essas três quantas têm que permanecer? A humana e a espiritual. Na nossa natureza humana, um casal se uniu para que a gente fosse gerado. E na nossa natureza espiritual, nós somos gerados do ventre de Deus. E Deus é Pai. E Deus tem um ventre. E do ventre de Deus, eu e você fomos gerados. E o nosso propósito de vida foi designado a partir do ventre de... Isso significa que o ventre da tua mãe, a semente do teu pai, o teu contexto familiar não determina para que você foi criado. É só a sua forma. Olha o que está escrito: antes que eu te forma. Mas a maioria de nós temos uma conotação muito maior no sentido do propósito e do que nós vamos viver e da nossa condição, da nossa capacitação, se temos ou não para o propósito, olhando para a nossa condição e natureza, quando deveríamos olhar para a nossa natureza, porque ela define o que vamos viver do propósito e o que precisamos de capacidade para viver o propósito. Quem está entendendo? Então, quando ele está conversando com Jeremias está falando: peraí, mas eu sou uma criança, olha a minha idade, olha a minha capacidade, olha a minha condição. Jeremias está apresentando para Deus a sua natureza humana, e Deus está apresentando para Jeremias a sua natureza. Quantos estão entendendo? Quando você nasce do teu pai e da tua mãe, a maioria de nós, dentro do contexto familiar, aprendemos tradições. Entenda o que eu estou te falando para você não entender errado. O princípio da palavra de Deus diz que a gente tem que honrar pai e mãe. É bíblico. Mas a maioria de nós, quando crescemos, nossos pais cuidam de nós, nos alimentam. Mas a grande maioria de nós, ainda mais dentro do nosso contexto que nós vivemos, a nossa cultura, nós fomos criados, envolvidos dentro de tradições, ensinados sobre muitas coisas. Nossos pais se esforçaram para nos alimentar, para nos dar sustento, para nos dar educação, mas pouquíssimos de nós tivemos pais que nos deram um destino espiritual e profético, porque você não pode dar aquilo que você não teve. Muitos dos nossos pais transferiram para nós uma tradição religiosa. Pode dar a você o sentido e o propósito da tua vida espiritual? Quantos estão entendendo? Então você precisa de uma família espiritual e de uma casa de paternidade. Quantos estão entendendo? Aonde você tem um encontro com Deus, onde você é plantado, onde você é alimentado, aonde você tem pais de destino que vão destravar o seu destino profético que está guardado e reservado a você há muito tempo. Vou te dar um exemplo. Havia um homem chamado Saul. A Bíblia fala que, humanamente falando e fisicamente, da cintura para cima não tinha homem mais bonito que ele. Forte, inteligente, seu pai se orgulhava dele. E como parte da sua herança humana e física, ele tinha alguns animais, jumentas, que naquela época era valioso. Qual era a herança humana, da natureza humana de Saul? Beleza, sabedoria, força, animais para ele poder trabalhar. É o que o pai pode transferir para ele, o pai natural. E agora ele perde parte disso. E ele fala: estou perdido. O meu futuro, que estava garantido, perdi. E agora? Preciso procurar. Muitas vezes, quando você perde e está procurando aquilo, você vai encontrar de fato aquilo que você precisa achar. Não sei se você entendeu. Às vezes você precisa perder algo para encontrar o que realmente você precisa encontrar, que vai mudar o sentido da sua vida. E aí ele fala, um amigo dele fala: deixa eu te falar, daqui a pouco a gente vai acabar se perdendo também, e vai ser pior, porque vai perder os jumentos e seu pai vai perder o filho também. Vamos fazer o seguinte: tem um homem de Deus
que conhece das coisas do Espírito. Agora está falando de qual natureza? E esse homem, Deus revela as coisas para ele. Se a gente for lá, Deus vai revelar para ele onde estão essas jumentas. Vamos lá, mas a gente não tem nada para dar para esse homem. Eu tenho aqui algo precioso, algumas moedas, algo assim precioso. Vamos presentear esse homem. Então vamos lá. Quando ele chega, esse homem chamado Samuel, profeta, um dia antes Deus já tinha falado para ele quem era Saul. Ele já tinha mandado matar um animal preparado, uma mesa para ele comer. Quem conhece essa história toda? Por isso que eu estou contando, para a gente ganhar tempo. E ele fala: olha, Saul, eu já sei quem você é, eu já te vi. Como você já me viu? Eu já te vi. E outra coisa, fica tranquilo que as jumentas já foram encontradas, manda teus amigos voltarem, que o meu negócio é com você. E ninguém vai sentar nessa mesa aqui enquanto você não sentar, que essa mesa foi preparada tudo melhor para você. E aquele homem que estava procurando a sua herança da terra, o seu destino da terra, naquele dia foi destravado o seu destino espírito e profético. Olha para o teu irmão do teu lado e fala: você precisa de alguém que destrave a sua identidade espiritual e seu destino espiritual. Fala: você será pai, mãe, que vai destravar destinos espirituais de pessoas. As pessoas vão chegar para você, aqui é célula, trabalho com célula, é isso? Na tua célula, talvez, eu preciso restaurar meu casamento. Ela está procurando o quê? A jumenta que ela... A jumenta dela talvez é o casamento. A jumenta dela talvez é o emprego. A jumenta dela talvez é o filho que está nas drogas. Mas na verdade, o que ela precisa? Amanhã ela vai ter outra necessidade, outra e outra. O que ela precisa? De Jesus. Ela precisa saber quem ela é. E ela precisa do quê? Que alguém destrave a sua identidade e o seu destino espiritual, profético. Quem vai fazer isso? Fala: somente os pais. Fala assim: eu preciso me tornar um pai. Você que é mulher, fala: eu preciso tornar uma mãe. Quem está entendendo? Mas para tornar pais e mães, nós antes temos que tornarmos... Levanta, fica de pé aqui quem no mundo natural, naturalmente, quem já tem filhos, quem é pai e mãe aqui? Assim como eu já sou pai. Os que ficaram assentados é porque ainda não tem filhos. Agora fica de pé aqui quem é filho. Todo mundo. Fala assim comigo: nem todos são pais, mas todos são filhos. Fala assim: todo mundo começa sendo filho. Fala: para se tornar bons pais, precisamos ser bons filhos. Por que você foi plantado nessa casa? Por que você está plantado aqui? Para ser filho e filhos espirituais desta casa. Pode sentar, obrigado. Quantos estão entendendo? Então Deus está falando com Jeremias: ei, Jeremias, não fala que você é uma criança, você tem uma outra identidade. Essa identidade que você está falando é humana, mas tem uma outra identidade de dentro. Por quê? Como que você sabe? Que eu gerei. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, antes, você foi gerado de mim. Eu tenho uma identidade, eu te constituí para isso, eu te capacitei para isso, eu sei o que eu depositei em você. Isso é muito forte. O que Isaías fala? O Deus que te criou, ó Jacó. Aí você pensa em Jacó, alguém falho, alguém que mente, alguém que deturpa, alguém que se veste para parecer com o irmão, mente para o pai, porque é obstinado, que é a benção. Mas o Deus que te formou
Israel. O que é isso? A sua natureza criacional, Jacó, mas a tua natureza no encontro com Deus, no Espírito, se tornou outra pessoa, Israel. Quem entendeu? Aí quando você recebe essa natureza, você agora de filho também se torna um, e agora você tem um útero espírito, tanto homem quanto mulher, e agora você também pode gerar outros filhos. Aí você fala: Deus, dá-me filhos, eu também vou libertar outros filhos. Aí você passa na rua, vê aquelas jovens sentadas assim, bebendo. Aí você olha e fala assim: ela está vivendo a consequência da sua natureza humana, do que ela cresceu, mas ela não sabe que antes disso tudo ela foi gerada do ventre de Deus. Alguém precisa ir lá e colocar ela dentro do útero espiritual e falar: vem cá, vem cá. Pegar aquele jovem e falar assim: vem cá, deixa eu colocar uma semente de você, deixa eu manifestar a verdadeira identidade de você, deixa eu destravar o teu destino espiritual. Se eu fosse colocar um tema dessa mensagem, seria: o que você está gerando? Olha para você, olha aqui, pergunta assim: o que eu estou gerando? Pastor, mas o que você está falando? Havia uma menina de 16 anos, os olhos do Senhor estavam procurando. Pam, 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 pam. Ele procurou uma mulher adulta, madura. Ele procurou uma mulher que tinha talvez um corpo que pudesse amamentar adequadamente. Ele procurou uma mulher que tinha capacidade. O que ele falou? Eu vou procurar alguém que anda em santidade, alguém que está disposto a fazer a minha vontade. Olha para o teu irmão e fala assim: o que você está gerando? Coloca para mim Lucas capítulo 1, versículo 27. Lucas 1, 27. Quantas Marias? Quando eu falo no feminino, mas não é no feminino, tá? Quando eu falo de Maria, serve para mim, para você, hoje. Quem que vai ser Maria hoje? Quem quer gerar Jesus para alguém? Quem quer gerar Jesus hoje para algum arama? Lucas 1, 27, olha o que diz: uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Pode passar, por favor. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. 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 Pode passar. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando o que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, colocará o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus dará o trono do seu pai Davi, e ele reinará sempre sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria, essa pergunta é muito importante. Maria está fazendo uma pergunta de novo: dentro de qual natureza? Vamos ver. Como acontecerá isso? Eu sou virgem. A pergunta dela, irmãos, está ligada. Veja como sempre a gente tem a mesma atitude quando Deus nos confia algo. Ela está fazendo uma pergunta dentro de qual natureza? Humana. Como é que eu vou me engravidar se eu não tive contato sexual com nenhum homem? Eu sou virgem. Você vê que a maioria das coisas que Deus deposita e confia em nós, nada tem a ver com a nossa capacidade humana. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Ah, mas eu não fui criado numa família cristã desde o início. Ah, mas minha família não é uma família de pastores. Ah, se eu tivesse nascido na família do apóstolo Rina, seria tão diferente a minha história.
Eu sou virgem. 35. Próximo. O anjo respondeu: não, tem nada a ver com a tua natureza. O Espírito Santo, natureza, virá sobre você. E o poder, natureza, do Altíssimo, espiritual, te cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Vamos lá, próximo versículo. Também Isabel, sua parente, terá um filho. Pode passar. Pode passar. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua. Como é que eu posso engravidar daquilo que Deus quer? Me esvazio da minha vontade e fala: Senhor, faz a tua vontade em mim, que o teu Espírito se cumpra em mim. Não tem nada a ver com a tua natureza humana, não tem nada a ver com a tua capacidade de fazer algo, e nem eu. Mas de você entender daquilo que já foi gerado do útero de Deus. Uma das coisas que a gente tem mais dificuldade na terra: paternidade espiritual. Tudo que eu estou pregando aqui é sobre o quê? Paternidade. Os discípulos andaram com Jesus. Jesus ficou quanto tempo com a família dele? 30 anos. As famílias tinham empresas familiares. Os filhos, a maioria, trabalhavam com seus pais. Quando eles vão para Jesus, olha o que eles pedem: nos dá poder para expulsar demônio, me ensina a curar pessoas, me dá poder para ressuscitar pessoas, mostra-nos o Pai. Vamos ver se tem a ver com relacionamento com paternidade? Ensina-nos a orar, aumenta a nossa fé. As três coisas estão interligadas a relacionamento com o. Eles não pediram nada que os potencializasse, eles pediram coisas que os aproximasse mais ainda do seu relacionamento com Deus Pai. Mostra-nos o Pai, ensina-nos a orar, comunicar com o Pai, aumenta a nossa fé para que a gente possa agradar o Pai. Se o judeu, que tem toda a tradição familiar, paterna, pai de Abraão, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, trabalhando numa cultura familiar, tendo um Deus familiar, Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e eles ainda se sentem órfãos, o que dirá a gente? Que na época, antes de converter, a gente tinha, com todo respeito, uma padroeira, uma mãe. Por que isso foi introduzido para mim e para você? Porque o que gera identidade num filho é a paternidade. Quando um filho cai, esbarra o joelho no chão e rala, ele corre para quem? Para a mãe. Corre para o pai para você ver, que ele dá uma cuspida no teu joelho, dá um chute na tua bunda e manda você levantar. A mãe: coitadinho, oh menino. Não é assim? A mãe deixa o filho mole e o pai deixa o filho firme. É assim ou não é? O meu filho, às vezes a gente ia sair, quando ele era menorzinho, ele era meio assim, o Samuel, ele era assim, meio devagar. Caiu uma sujeirinha na roupa dele, ele ficava assim: caiu uma sujeirinha aqui, pai. Ele era meio enjoadinho, fresquinho, com 3, 4 anos. Falei: eu vou fazer esse menino virar homem. Aí ele ia pôr uma roupa, ele põe umas roupas assim, a roupa dele mesmo golepada, meio atrapalhada. Aí ele põe umas roupas, depois uma roupa com furinho. Aí tinha uma camiseta que ele usava e sempre tinha um furinho naquela camisetinha dele. Eu falei: o dia que eu ver você com essa camiseta de novo furada, eu vou rasgar essa camiseta. Aí ele, aí a Dani: deixa ele, Diego. Aí um dia a gente foi sair, tinha uns 4, 5 anos, eu já fiz tratamento de choque com ele. Ele pôs a camiseta, sandália de dedo, aquele short, ele, todo mole, cabelão. Aí a camisa furadinha assim.
Eu falei, vem cá, filhinho, deixa o papai ver. Eu já tinha visto a camiseta. Aí ele veio, já tinha falado umas 3 vezes para ele fazer isso. Ele veio naquele vídeo, olha, deixa o papai ver. Aí ele veio, ai papai, eu cheguei. Na hora que eu vi, olha esse pelinho, perdeu. Assim, rasguei a camisa de baixo e em cima, assim, ó. Eu já não te falei, rapaz, para não pôr camisa furada. A um palmo dele, cuspindo na cara dele. Nem homem, e rasguei a camisa de cima e embaixo. E falei, chora pra você ver, senta a mão na tua orelha. Eu falei, eu vou te dar uma chapada pra você virar homem. Ficou roxo sem respirar. Você toma vergonha na sua cara, rapaz. Joga essas roupas fora, veste direito as suas roupas. 5 anos de idade. Tadinho dele. Olha lá o jeito que ele tá vestido agora. Olha o jeito que ele tá arrumado. Vê se ele tá desgolepado. Antes caiu uma sujeira nele. Sujou minha roupa. Ai, 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 ai. Não criei uma para ser fresco. Agora ele vai lá, ele sabe quem que passou a roupa dele agora hoje para vir para cá. Ele tem um ferrinho portátil, ele passa a roupa dele. Olha lá. Quando cai uma sujeirinha na roupa dele, ele lava. Ele leva a buchinha e limpa o tênis dele. Ele está no escurinho ali, mas dá uma olhadinha. Vou contar um segredo para vocês. Ele vai uma vez por mês fazer limpeza de pele. Para não juntar cravo. Você pode ser macho, mas tem que ser cuidadoso. Ele está no escurinho, não dá para ver, vou contar mais uma. Esse dia eu estava juntando assim, que nem taturando assim, ó. Aquele é que nem eu, a sobrancelha. Ele limpou a sobrancelha na linha. Na linha. A mulher que corta meu cabelo lá fez na linha o meu. Aí eu falei, faz o dele na linha também. Aí ele ficou lá, ela fez na linha. Ele falou, nem doeu. Aí ele falou, ela falou, nossa, tem homem que vem aqui e chora. Ele falou, nem doeu, pai. Ele falou, mas no desenho é minha sobrancelha minha, não, que eu sou macho, hein? É só para tirar o excesso. A sua está escondida por causa do óculos. Então o pai, o que ele faz? Ele põe dentro do filho sementes, ele vai gerar. Eu lembro de um filho de um pastor de uma grande denominação, e ele vinha em Belo Horizonte ficar comigo. Quando ele voltava lá, ele desviava. Para ele não dar problema lá na sede, eles mandavam ele para Belo Horizonte. Ele ficava comigo na igreja. Ele chorava e falava assim, sabe o que eu mais queria? Que meu pai me corrigisse. Eu chego nas madrugadas das baladas, meu pai olha para mim e não fala nada. E eu faço isso porque eu quero que ele me corrija. Mas ele está mais preocupado com a reputação dele, porque ele é líder da denominação, do que me corrigir. Ele não me ama. Eu falo, cara, ele te ama, para com isso. Mas aquilo me marcou ouvir aquele jovem falar isso. Ele falou, se meu pai me corrigisse, eu ia para a igreja e vai ficar firme. Eu queria que ele me corrigisse, que ele colocasse limite. Aí eu lembrei de um pastor que falou algo que eu nunca mais esqueci. Bem no início, que eu era um pastor mais jovem, um pastor meio psicólogo. Ele falou, lembra daquele filme do Leonardo DiCaprio, Prenda-me se for capaz, do Tom Hanks com o Leonardo DiCaprio, que ele falsifica os cheques, tudo. Quem lembra desse filme? E ele faz de conta que é piloto de avião e tudo, que ele quer a aprovação do pai dele. Aí o FBI está atrás dele, quer prender ele. Aí tem uma cena que ele está num restaurante com o pai dele. Ele fala, pai, eu realizei o teu sonho, eu estou viajando, eu estou pilotando. Aí o pai dele já sabe da farsa, que a polícia já foi atrás do pai dele. Aí o pai dele, rapaz, a polícia foi lá em casa, eles querem te prender. Eu sei que você está falsificando tudo, o que você está fazendo? Aí ele tentando impressionar o pai dele fala para ele, ó, eu sei que você está falsificando as coisas, eu sei, a polícia já foi atrás de eles vão te prender. Aí ele vê que o pai dele sabe a verdade, mas ele não fica tão chocado, ele só vira e fala para o pai dele, me pede para parar então. Se o senhor pedir para parar, eu paro. Aquela cena para mim é a mais forte,
Porque o Tom Hanks não consegue prender ele de nenhum jeito, ele escapa, mas ele pede para o pai dele: coloca limite em mim. Tudo que ele está fazendo para ter a aprovação do pai, mas na hora que ele vê que ele está pego ali, que ele falhou, ele pede para o pai dele: coloca limite em mim, me para. Muitos de vocês se arrebentaram no passado com um monte de coisa, droga, porque não teve alguém para parar você. O limite, um pai. E hoje, vocês dentro da igreja, se vocês somente tiver uma mentalidade, não, é a igreja tal, deixa eu falar uma coisa com muito respeito, é um princípio que eu acredito. Aqui todo mundo é filho do papai do céu, nós somos irmãos, mas numa casa onde só tem irmão e não tem paternidade, é república. República, todo mundo faz o que quer. Não, todo mundo é irmão, legal. Tem que ser estabelecido paternidade. Na república, todo mundo mora naquela casa, tem regras, mantenha tudo limpo, higienizado, divida o mesmo espaço, só que cada um entra no quarto, um tem vida sexual, o outro fuma maconha, cada um faz o que quer. Não tem alguém que chega e bate na mesa e fala: aqui é desse jeito. Uma igreja é uma casa de paternidade. Uma casa de paternidade dá destino. Eles são anjos da igreja, eles são os pais dessa casa. Eles dão destino. Vocês como filhos, a forma como vocês agirem e aceitarem os princípios que foram colocados, vai dar autoridade para vocês serem pais. O que é a palavra autoridade? Autorização para. Eu não posso ter autorização para fazer algo se alguém maior não me autorizou. Por que esse aqui é um café de líderes? Porque alguém maior me autorizou e me enviou para que eu pudesse abrir uma célula. Me treinou, me preparou, me cuidou e me enviou. E está me supervisionando e me amparando. Só que pais, eles precisam ter autoridade para nos corrigir, para nos preservar. O maduro, ele aceita ser corrigido. E nós vemos uma geração de igreja que não pode ter correção. Se corrigir, não, a igreja é o reino, nós temos que viver o reino de Deus. O cara que começa a falar para mim de reino, com essa expressão, já vi que ele não entende de reino coisa nenhuma. Não, porque aquela igreja não tem um reino de Deus. Eles querem mandar na minha vida. Vamos lá, primeira coisa, reino fala que tem um rei. Se tem um rei, tem alguém que manda. Primeira coisa, você não faz o que você quer. Então não use a palavra reino para você fazer o que você quer, que você já está errado. Primeira coisa, reino possui um, e quem for contra o rei está fora. Não tem democracia no reino. Segundo, um reino, ele tem princípios. Você tem que obedecer os princípios. Sim ou não? Então não vem falar de reino para mim. Tem que viver o reino. Você sabe o que você está falando? Ou você está sendo um eco? Reino, rei, princípios, obediência. Quem está entendendo? Então, casa de paternidade. A maioria de nós temos problema com paternidade. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo, eu quero que você pense. Você vai só pensar. Se eu falar com você, Davi e Jessé. Jessé foi pai de Davi. Quem lembra? Qual é a primeira coisa que vem na tua mente? Quando eu falo Davi e Jessé, o seu pai, qual o primeiro acontecimento da Bíblia entre os dois que vem na tua mente? Vamos ver se eu acertei. Jessé esqueceu Davi
e não convidou ele no dia que Samuel foi lá comer na casa dele? Levanta a mão quem pensou. Todo mundo. E se eu te falar que você estava errado, assim como um dia também estava? E isso vai revelar que, na verdade, a Bíblia é um espelho, é o livro que você lê, e quando na verdade você lê, ele está lendo você. Não, mas cada um tem uma visão diferente da Bíblia. Não. A Bíblia revela você pela forma que você a vê. Revela o Espírito que atua em você. Vamos lá, deixa eu te fazer uma pergunta. Lá em Atos fala: achei Davi, meu servo, um homem segundo o meu coração. Tirei ele por detrás das ovelhas malhadas. Aonde Deus achou Davi? Cuidando das... Pergunto. Deus achou Davi cuidando das ovelhas. Quem mandou Davi cuidar das ovelhas? Quem? Então, vamos lá. Deus achou Davi no lugar aonde o Pai o enviou. Jessé. Davi, fica aqui, tá? Senta aí. Você não vai poder ficar comigo, com seus irmãos. Você não vai poder talvez estar o tempo todo lá em casa. Mas confie em mim. Você vai precisar ficar um tempo aqui no campo cuidando das ovelhas. E Davi não teve problema nenhum com seu pai. Tanto é que ele fez isso bem feito. Vou trabalhar, vou me dedicar, vou arriscar minha vida. E se vir lobo, eu luto, e leão. Se ele tivesse invocado com o pai dele, ia fazer que nem quem gosta do Chaves. Davi fez isso? Foi assim que ele fez? Rapaz, que missão que meu pai me deu. E se vir um leão e um urso, e a Bíblia fala que ele ficou cuidando das ovelhas malhadas. O que é ovelha malhada? A lã naquela época produzia tecido. Eu estou usando uma camiseta branca. Se fosse de lã, era de uma ovelha de cor. Ele está usando preto. Se fosse de lã, seria de uma ovelha e malhada. Branca aí? Qual tem maior valor comercial? Cores sólidas. Sim ou não? Qual tem menor valor comercial? Misturada. Significa que ele estava tão dedicado no que ele estava fazendo, que ele cuidava até daquelas que tinha menor. Olha o coração dele. Isso chamou a atenção de Deus. Ele estava completamente aplicado naquilo que estava fazendo. Não tinha problema nenhum. Ele não se sentia diminuído. E por isso Deus o achou. Então, ponto para quem? Ponto para quem? O pai. Então fala assim. Fala, obrigado, Jessé. Fala, desculpa, Jessé. Você me perdoa? Agora Deus achou. Aí o profeta fala assim: na verdade, não tem nada a ver com Jessé, tem mais tratamento com Samuel aqui. Samuel. O homem escolhe pela aparência, mas eu vejo coração. Ele está lá no campo, ninguém vai sentar na mesa enquanto ele não vir. Aí ele foi honrado. Vem agora, Davi. Tá vendo, Davi? Eu falei para você ficar no campo lá e esperar que a tua hora chegar. Escuta o teu pai, o pai está on. Ei, pai, o senhor sabe o que faz. Aonde está escrito na Bíblia que Davi tinha algum problema com Jessé? Quem fala isso é a gente. Agora, Davi, tudo bem que você já foi ungido rei e tudo, mas me escuta de novo, me obedece. Tá bom, pai, o senhor sabe o que faz, eu confio em você. Pega essas comidas, essas coisas, leva lá para os teus irmãos, lá no campo, lá, vai lá, na batalha lá, para eles comerem. Aí Davi chega lá, ele vê um determinado Golias lá fazendo graça, essas coisas e tal, e ele fala: rapaz, esse cara está mexendo com o meu Deus, eu não gosto disso não, eu vou passar fogo nesse cara aí. E aí chega alguém em Saul, tem um jovem aí que falou que está disposto a enfrentar esse Golias aí. Aí Saul chega, manda chamar esse jovem. Jovem, você é da casa de quem? Da onde você é? Até Saul, sem o Espírito de Deus e sem unção, não é louco
de enviar alguém para uma missão, embora ele estava desesperado, precisando de alguém para enfrentar Golias, sem saber quem era o pai, porque você nunca passa por cima pegando a habilidade de alguém sem saber da sua paternidade. E tem gente que te convida para tocar nos lugares e não pergunta para o seu pastor se pode, você vai, né? Toma cuidado. Até Saul, endemoniado, seu espírito pergunta: tá, mas quem que é o pastor dele? Quem que é o pai? De que igreja que ele congrega? De qual célula? Quem que é o líder dele? Quem que consagrou ele? Quem que pastoreia ele? Quem que é o pai dele? Aí Davi fala: eu sou da casa do teu servo Jessé. Se Davi tivesse algum problema com o pai dele, sou lá da casa do Jessé lá. Meu pai, não, sou da casa do teu servo Jessé. O que ele quis dizer? Eu sou da casa de um homem que honra o Senhor. Nosso pai tem respeito pelo Senhor. Vou mandar esse menino, o pai dele educou bem esse menino, respeita eu como rei. Pode ir, vai lá enfrentar. Ele vai lá e ganha, é promovido. De novo, quem mandou ele para o lugar certo? Jessé. Pede perdão para Jessé de novo, ele está lá no céu esperando você pedir perdão. Olha lá para ele e fala: Jessé, vai, olha para o céu, vai Jessé, pai de Davi, perdoa nós. Obrigado, vamos aplaudir. Aleluia. Então, rebobinando a fita. Gente, agora vamos fazer a prova de novo. Se eu falar de Jessé e Davi, o pai de Davi, qual é a primeira coisa que vem na mente de vocês? Que Jessé é muito legal, não é, gente? Ele está escutando lá no céu, vamos lá. O que vocês acham de Jessé, gente? Ele foi um bom pai para Davi, gente? Davi gostava dele? Ele ajudou Davi com propósito? Ele enviou ele para o destino dele? Então quem tinha problema com Jessé? Nós, vai. Quem tinha problema com Jessé? Porque nós temos problema porque nós ainda temos dentro de nós o quê? Orfandade. Agora, como nós vamos libertar uma geração? Vamos fazer célula, vamos fazer isso, vamos treinar, vamos não sei o quê. Como que um órfão vai libertar outro? Você só leva as pessoas no lugar que você já foi. Quem está se identificando com a palavra? Eu estou pregando para mim, tá? E para você também. Quem está entendendo? Está fazendo algum sentido para você? Toda habilidade, todo conhecimento, toda aplicação, todo treinamento, tudo isso é muito importante. Mas se nós não libertarmos da nossa orfandade e entendermos a paternidade, nós não vamos conseguir libertar pessoas e destravar o destino profético delas e trazer a verdadeira identidade delas, que foi gerado do útero de um pai, um útero paterno. Quem está entendendo? Quem vai gerar Jesus para que alguém nasça de novo? Está pegando? Quando ele aqui conta esse projeto, ele olha a visão que Deus dá para eles. Olha para a cidade, a maioria trabalhando como lojistas. Não, vamos abrir um leque, vamos abrir um prisma. Tem um potencial nessa cidade, na área de informação. Vamos criar novos profissionais, dar novas profissões. Ele traz um leque, forma pessoas, ele está trazendo novas oportunidades, trazendo novos destinos. O que é isso? Paternidade. Novas formas de ganho, novas formas de trazer recursos para a cidade, novas formas de você trabalhar o teu potencial. É isso. O que o Bola faz? Aí pega lá uma academia, coloca dentro da igreja, e o povo desce o pau nos vocês não estão nem aí, vão para cima, são guerreiros, e vai lá e faz o judô, e faz o negócio e tal, e vai e tal, e vai na escola de samba e tal, e vocês estão lá e o povo, que vergonha, a igreja mesmo agora indo para a escola de samba, e está lá fazendo o quê?
gerando vida, a identidade. Cada um dentro da sua, querendo trazer do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. O que é tirar pessoas do império das trevas para o reino do Filho do seu amor? É uma gestação, é um parto. Diga assim: somos parteiros de Deus. Fala: somos ventres de Deus. Olha para o teu irmão e fala assim: o que você está gerando? Fala: você é muito mais do que um pregador. Fala: você é muito mais do que um líder. Fala assim: você tem um ventre espiritual. Você tem um ventre, você tem um útero. Use esse útero lá na universidade, use lá na empresa. O que você vai usar com esse útero que Deus te deu? Você é um pai. Quantos estão comigo? Sabe por que eu estou dando essa palavra? Porque quando eu entrei aqui, eu olhei para vocês, eu não sabia até na hora que eu cheguei aqui que eu ia pregar, não. Falei: Deus, o que eu vou pregar? Ele não falou nada. Aí de tardezinho eu falei: e o que eu vou pregar? Ele não falou nada. Eu falei: Senhor, e aí, como é que vai ser? Você não vai falar nada não, Senhor? Ele falou: dá uma descansada. Eu falei: tá bom. Eu descansei. Eu falei: e aí, Senhor? Nada? Nada. Cheguei aí: nada. Tá bom, vamos nada. Aí cheguei aqui, tomei um chazinho e nada. E vamos. E chega aqui, na hora que eu olhei, aí eu vi todos vocês, sabe? Aí eu cheguei aqui e olhei para vocês, sabe como é que vocês estavam? Vocês tudo barrigudinho, grávido. Eu falei: o que foi? Ele falou: fala sobre útero espiritual, gestação, paternidade. Olha o que fala 1 Coríntios 4,15. Deus está gerando algo novo nos céus dessa cidade, desde ontem. 1 Coríntios 4,15. Embora possam ter 10 mil tutores. O que é um tutor? Uma pessoa responsável. Teu pai morreu, ou teu pai não está aqui, você é responsável. Um tutor, ele pode cuidar de você, mas ele pode te dar destino. Você quer ser uma igreja que vai ser tutor das pessoas, tutor da cidade, ou você quer ser uma igreja que vai gerar vida nas pessoas? Pai. Aí eu tenho vergonha de falar de paternidade. Vão bater em mim. Vocês já estão indo para o carnaval mesmo, já fala já de paternidade mesmo, mais uma. Deixa eles falar mais de vocês. É mais uma para eles falar de vocês. Quem está preocupado com a sua reputação, quem está comprometido com a reputação, não vai estar comprometido com mais nada. Não se crucificam pessoas legais. Pare de procurar querer agradar as pessoas. Agrade a Deus. Não preocupe com o que as pessoas estão dizendo, senão você não vai ouvir a Deus. Embora tenha 10 mil tutores, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo gerei eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. O que Paulo está falando? Paulo, você sente dores de parto? Quando você passa na rua, você vê um mendigo, você sente dor? Aí você chega no pastor: pastor, escuta o que eu estou te falando, nós temos que fazer um projeto para moradores de rua. Rapaz, o pastor já está fazendo programador, já está... Quem está grávido é você, rapaz. Você quer passar tua dor para ele? Vai você fazer alguma coisa, já está fazendo muita coisa já. Você quer que ele engravida do que você está grávido? Pede a bênção dele, como pai, pede para ele te enviar e vai você. A tua dor é a tua gestação. Deus quer dividir a dor dele com você. Qual é a tua dor? Úteros vazios? Você não tem dor nenhuma? Eu preguei sobre gestação e dor de parto esse dia no lugar.
Foi tão forte, diante de Deus que eu estou falando, tá? Coisa séria, que um pastor, ele saiu correndo do culto, ele teve que pagar de dor de barriga, ele soltou o intestino dele, literalmente no corpo ele sentiu dores de parto, que ele teve que ir para o banheiro, evacuar. Ele ficou 3 dias com dor. Uma jovem ficou assim, ó, de 15 anos, o pai daqui que foi? Estou com dor, ficou 3 dias com dor, o Espírito pegou ela. Eu já senti intercessões que eu sentia dores. Qual foi a última vez que você sentiu dores de intercessão por essa cidade? Não é você ser um profissional da fé, funcionar. Você ter dor, você gerar algo. Paulo está falando, não é ser tutor, não é funcionar. Vem cá, irmãos, eu sou do ministério tal, nós estamos aqui te recebendo, seja bem-vindo em nome de Jesus. Fica tão assim, bem feito o negocinho, vocês são tão bem treinados, eu admiro vocês, mas toma cuidado para não funcionar e perder a sensibilidade, porque uma prótese funciona, mas ela não tem sensibilidade. Paulo está falando, tutores tem muitos, mas pais que geram. Eu gerei vocês, tive dor. Tem pessoas que a vida dela vai ser transformada quando você gerar ela na dor, você chorar por ela. Você chora quando alguém humilha você, você chora quando alguém da igreja pisou na bola com você. Você já chorou por alguém porque ela ainda não converteu, que ela vem na igreja, vem nos cultos, mas é carnal ainda, não tem a natureza de Deus? Você tem que chorar por ela, porque você hoje é crente porque um dia alguém chorou por você. Aqui essa barriguinha, e essa aqui sentiu dores por você. Igual ele estava falando para mim, meu sonho era morar perto da praia, ou numa cidade grande igual Maringá e Tarará. Vai para Moarama. Jesus, dor de parto. Hoje ele ama a cidade, mas ele veio para cá porque ele queria vir para cá? Deus colocou a dor da cidade neles. Isso é ser pai. Como que alguém que não é daqui tem dor pela cidade? E você que é daqui? Uma arama. Essa cidade não sei não, as coisas não vão para frente. Esse shopping, e o trânsito, o povo aqui é assim. Não, comece a falar da cidade aquilo que você quer gerar e não aquilo que você está vendo. Ame essa cidade é tua. Eu sou profeta, eu não sou daqui, eu amo a cidade, você não ama a tua cidade? Começa a gerar a tua cidade, chorar por ela. Compra um mapa da tua cidade, compra uma bandeira da tua cidade, coloca no teu quarto, ajoelha em cima, gera, olha, chora, molha com lágrimas, chora pela tua cidade. Faz um cerco de Jericó, até os católicos fazem isso. Cerco de Jericó a gente não faz. Faz 7 voltas em cima da Câmara de Vereadores, faz 7 voltas em volta da prefeitura a pé, descalço, de madrugada. Vai ser até no Jornal da Cidade. O que é isso? Chama a polícia. Tem uns loucos 3 horas da manhã dando 7 voltas em volta da prefeitura. O que é isso? Eles querem tomar a cidade? Não, estão orando, tocando os céus da cidade. Vai ler Ezequiel, o que fala sobre os atalaias, sobre os muros. Quem que está guardando os muros da cidade de noite? Você está dormindo. E os pais de santo estão batendo tambor, os feiticeiros estão trabalhando, enchendo os céus da cidade. E quem que está guardando os céus naquela hora? Ninguém. A primeira responsabilidade de uma igreja, antes de ganhar almas, porque você vai ganhar almas, tá, e o que você vai fazer com elas? Vai dar destino profético para elas como? Se você não toca os céus. A primeira responsabilidade de uma igreja para uma cidade é tocar os céus daquela cidade e guardar os céus daquela cidade. É a primeira. Uma igreja que não toca os céus de uma cidade e não guarda os céus de uma cidade, não é digna de ganhar almas da cidade. O que ele fala? Se tiver um justo naquela cidade, eu salvo ela. E teve cidades que ele não achou um justo. Por quê? Não tinha uma pessoa que tocasse os céus daquela cidade para que houvesse genuína transformação. Um grupo de gente reunida não é igreja. Igreja é reconhecido por Deus quem toca o trono.
Primeiro serviço de uma igreja não é tocar pessoas, é tocar o trono, é tocar Deus. Porque quando você toca Deus, Deus toca pessoas. E ele acrescentava aqueles que tinham que vir. Atos. Você quer uma ferramenta de evangelismo? Eu não sou contra evangelizar, tá? Deixar bem claro. E eu sei que vocês são exímios evangelistas. A maior ferramenta de evangelismo: tocar os céus. Quer alguém mais evangelista que Deus? Quer alguém que quer mais ganhar almas do que Deus? Toca os céus, jejua e ora e busca Deus. Ele vai mandar pessoas. A igreja de Atos, quem mandava as pessoas? E o povo da igreja fazia o quê? Buscava a glória de Deus, a presença de Deus. Tocava os céus, grávido dos céus. Toca os céus da sua cidade. O que os céus da sua cidade precisam? Quais os principados que precisam ser destronados? Você trabalha de cima para baixo. Ao homem não será dado coisa alguma se do céu. Então fala para o teu irmão: tudo que você precisa e eu preciso, tem que descer. Havia um profeta chamado Elias. Coloca aí 1 Reis 18 para mim, 41. Eu vou te ensinar uma coisa. Para mim essa palavra é muito forte. Da última vez que eu preguei, deu até azia em mim. Azia, de verdade. Havia um homem chamado Acabe, e ele começou a se envolver com uma mulher chamada Jezabel. E ela levantou 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Astarote. Começou a levantar altares. Os profetas começaram a ficar com medo da mesa dela. Um peitou ela e falou: vou guardar os céus de Israel. Não vou permitir que Israel perca aquilo que já foi conquistado. Deixa eu te ensinar uma coisa. O que define a conquista de território de uma cidade é altares. Altar demarca territórios. Quem tem mais altar tem mais conquista de território. Fala: quem tem altar governa territórios. Então, se os nossos inimigos estão levantando altares, eles estão conquistando territórios. E a Bíblia diz o quê? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Nós temos que derrubar as portas que o inferno já estabeleceu e estabelecer as nossas. Portas está falando de portais espirituais. Esse texto não está falando que o inferno está vindo para cima e que não vai resistir a gente. Está falando da gente derrubar os portais do inferno e estabelecer os nossos. Conquistar territórios. Então nós temos que estabelecer altares. Elias entendeu isso. Vamos derrubar o altar deles. Vamos construir um altar aqui. O Deus que responder por fogo, esse aqui é Deus. Vamos lá. E Deus manda fogo do céu. As escamas caem. E eles falam: mate esses falsos profetas. Os 850 profetas são mortos. E ele fala: Acabe, agora o rei para de receber a ordem de Jezabel e começa a confiar num profeta autêntico. Um homem sozinho contra 850 e mais uma Jezabel. Volta para tua casa, pega a carruagem e vai, porque vai vir abundante chuva. Há quanto tempo não chovia? Há mais de 3 anos. Sabe o que a Bíblia diz? Elias era um homem semelhante a eu e você, as mesmas fraquezas humanas, mas ele orou para não chover, não choveu. Depois orou para chover, choveu. A tua cidade está na tua mão, como um pai. Aquilo que você gerar no céu da sua cidade vai acontecer. Se você falar: vai ser próspero, vai ser abençoada, vai acontecer. Vai fechar os céus para todo mundo se arrepender, vai acontecer. Vai vir a polícia aqui, vai ter investigação, vai acabar com a criminalidade, vai acabar com a corrupção, vai prender vereador, vai acontecer. Porque você é a atalaia da tua cidade. E aí, como que Elias consegue transicionar de 3 anos sem chuva para chuva? Ele começa a ficar grávido da chuva, pastor. Eu já ouço som de chuva. E o que ele faz? Deixa eu ver, vai passando. Próximo versículo. Acabe foi comer, Elias subiu para o monte, dobrou até o chão e colocou o rosto entre os joelhos. Olha aqui para mim. Ele dobrou-se até o chão.
Ele sobe no monte. Está escrito isso, fica no lugar alto. Olha para mim. Ele dobra e inclina o seu rosto até o chão. Enfia a cabeça entre os seus joelhos. Essa posição. Agora, se eu fico nessa Posição e deito de lado. Que posição eu estou? Bem alto. Fetal. A posição de alguém que está gerando. É coincidência? Sim ou não? Ele está lá. E ele fala para o discípulo dele: olha em direção ao mar, porque para formar uma nuvem você precisa do quê? Calor e água, para sair do estado líquido e virar o estado gasoso. E ele fica naquela posição, olha lá na direção do mar. Vai passando o texto. 43. Olha em direção. Olhou, não havia nada. Ele disse: 7 vezes mandou, vai e volte. E Elias, 7 vezes. O que Elias está fazendo? Gerando a você. Vou falar igual eu falei na outra igreja, tá? Não estou desrespeitando você. Oferecendo um culto de glúteo, sentadinho. Deus abençoe essa cidade em nome de Jesus, amém. Vamos embora. O glúteo já está desse tamanho, então está sentado. Você está gerando o quê? Qual mudança? Cadê a intercessão? Cadê o clamor? Cadê a transformação que você está gerando para as pessoas? Pastor, mas eu já fiz tudo, eu já evangelizei, eu fui atrás daquela pessoa que não está vindo mais na igreja, eu já liguei para ela, eu já mandei recado. Você já colocou a tua cabeça no vão do joelho e ficou chorando? Deus, vai lá na casa dela. Deus, o Espírito Santo, o Senhor convence do pecado, justiça, da juízo. Eu não abro mão daquela vida, salva ela, transforma ela. Você já fez isso? Se a tua mãe desistisse de você no primeiro mês, foi 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7 meses, 8 meses, 9 meses, você nasceu. Quanto tempo é necessário para você gerar a transformação de uma vida? Até que você desista. Quanto tempo é necessário você gerar a transformação dessa cidade? Avivamento? Ou vocês querem viver mais, ser mais uma igreja na cidade? Ou quer viver algo que nunca aconteceu na cidade? Eu creio que nós queremos viver algo que nunca aconteceu. Então a gente vai ter que fazer algo que nunca ninguém fez. Vai ter que dar para Deus algo que nunca ninguém. Billy Graham, e eu já fui lá, lá em Londres, colocou os joelhos lá na casa de John Wesley, no lugar que ele ajoelhava. Ele falou: Deus, faz de novo, me dá o que John Wesley, me dá o que o Senhor deu para John Wesley. Aí ele ouviu Deus falando para Billy Graham. Deus falou para Billy Graham: então me dá o que John Wesley me deu. Deus só está procurando alguém. Ele só está procurando alguém. A gente só tem que abrir mão da nossa vontade para estar grávida da vontade dele. Giovanni. Elias ficou assim, ó. Vai de novo. O cara formou uma nuvem, irmão. Ele formou uma nuvem engravidando dela, profeticamente. Chorando, falou para Acabe: pode ir que você vai ver, tem profeta aqui, rapaz. E ele: Deus, por favor, não deixa a tua palavra ser envergonhada. Se esse homem não vê chover, ele não vai acreditar no Senhor, né? Nem menina não vai acreditar no Senhor. Aí Israel está perdido e Jezabel vai vir para cima da gente.
E ele, chorou, gerou. Veio a chuva. Deus mudou a sentença e a história de Israel, porque um profeta engravidou uma nuvem. Já estou vendo agora o que? Uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Ele, opa, tá bom, tem um embrião já, tá tudo certo, a parada está resolvida. Deus entrou. Não é por força nem por violência, é pelo Espírito. Você lutou tanto na tua força, luta no Espírito. Vai, gera, clame, ore, busque pela tua cidade, pelos teus amigos, pela tua célula. Evan Roberts, Senhor, me dá um coração quebrantado, me dá um coração quebrantado, me dá um coração, me dá, transforma. A oração dele foi incendiando, um jovem, outros jovens, aí o cara estava no bar, não, eu não posso beber, o que está acontecendo comigo? Começou todo mundo a se arrepender, confissão de pecado. Vai ler a história do avivamento País de Gales, eu fui lá. Sabe o que aconteceu? Eles eram mineradores, trabalhavam em minas de carvão. As minas eram buracos tão pequenos que eles usavam pôneis para poder entrar lá para tirar carvão. Lugar muito frio, eles usavam carvão para poder aquecer do frio, para poder energia. Os caras bebiam, abusavam das mulheres, batiam nas mulheres, batiam no pônei, nos cavalinhos. Aí eles converteram, já leu sobre isso? Eles converteram, quando eles converteram, os caras tão quebrantados que eles não batiam mais nos cavalinhos. Olha que história espetacular. Aí os cavalinhos parou de obedecer eles, porque a vida toda só foi debaixo do... Sabe o que eles tiveram que fazer? Libertar aqueles cavalinhos e comprar outros, porque aqueles que foram treinados debaixo daquela, antes deles converter, debaixo daquela agressividade deles, agora não sabiam trabalhar debaixo da doçura deles que estavam convertidos. Até os animais foram abençoados com a conversão deles. Aí os animais não obedeciam, porque eles não batiam, e os animais, se não batesse, não carregava carga, porque a vida toda aprendeu apanhando. Eles tiveram que libertar aqueles animais, não serviu mais para o serviço, comprar novos animais e treinar, agora sem bater, para fazer o serviço de tirar a carga. O que a Bíblia fala? Isso é bíblico. Romanos 8, 22 diz: pois sabemos que a criação geme. A criação geme em conjunto como sofredores de parto até agora. Agora nós, não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Coloca o 22, por favor. A natureza criada geme com dores de... Ela geme pelos evangélicos, ela geme pelos filhos, ela aguarda a manifestação dos... A natureza, a terra aguarda com dores de parto por aqueles que vão ser gerados pelo Espírito, não aqueles que vão virar evangélicos, que vão mudar de religião, mas aqueles que vão receber a sua identidade no Espírito. Verso 23. E não só por isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente a nossa adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Deus quer colocar algo dentro de você hoje, para você gerar algo. Que essa palavra seja uma palavra como uma flecha, que vai colocar algo dentro de você. Esse é o desejo de Deus.
mais do que uma pregação, ela vem como uma flecha. Você precisa entender sobre essa questão da paternidade, você precisa fazer as pazes com a paternidade de Deus. Não misturar a questão da falta ou ausência da paternidade da terra. Os teus pastores não estão aqui para suprir uma ausência da paternidade da terra. Primeira coisa que o apóstolo Judá fez comigo, que mudou minha vida, ele falou: eu desligo você da busca do pai herói. Eu não vou ser o pai que você não teve, senão você vai ficar frustrado comigo. Muitos de nós queremos que o nosso pastor, nosso apóstolo, seja para nós o que o nosso pai não foi. E ele falou: te desliga e te liga no trono de Deus. Deus vai te suprir naquilo que teu pai não pôde suprir. E eu, como um pai espiritual, ativo você e potencializo você para o propósito. O meu papel é potencializar e destravar o teu destino espiritual. Então vocês serão como Samuéis, que vão destravar os destinos proféticos dos Davis e dos Saús. Davi, ele teve 2 profetas importantes na vida dele: Samuel, que ungiu, e Natã, que com a correção estabeleceu e permaneceu. Nós precisamos de pais que nos dão destino. Uma flecha não voa sem um arco e sem um guerreiro. O que fala no livro de Romanos, para me encerrar? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não há quem envie? Não há pregação sem envio. A envio está na paternidade. Vocês precisam ser filhos e vocês precisam se tornar pais. Primeira coisa, vocês precisam perdoar os seus pais naturais e receber a natureza espiritual, a paternidade de Deus. Deus, como Jeremias, o que o Senhor gerou dentro do teu útero para mim? Meu pai pode ter falhado comigo e tudo tal, mas qual é o propósito que está guardado para mim desde antes da fundação do mundo? É isso que eu sou, isso que eu vou viver. E toda vez que Satanás fala: mas o teu pai é isso, teu pai te abandonou, teu pai é um prostituto, o teu pai é aquilo, o teu pai... meu pai é tudo isso. Eu amo meu pai, vou honrar meu pai, respeitar meu pai, porque sem ele eu não tinha nascido. Ele é a semente que foi colocada na minha mãe, eu nasci e tal. Mas eu não sou aquilo que o meu pai fez ou deixou de fazer. Eu sou aquilo que o meu pai do céu falou que eu sou. Como ele falou para Jeremias: mas o meu pai ainda não é crente, não é convertido. Honra o teu pai, porque sem o teu pai você não estava vivo. Ele te deu a vida, Deus usou ele como canal para você estar na terra. Porém, o que define você não é quem o teu pai é. O que define você é o que Deus gerou no ventre dele. Acabou. Fala assim para você mesmo, fala: eu sou livre de repetir ou de ser escravo daquilo que o meu pai é. Eu sou livre, porque na verdade a palavra de Deus me garante, como o apóstolo acabou de pregar, que antes de eu ser gerado no ventre da minha mãe, eu fui gerado do ventre de Deus. E o que define quem eu sou, o que vou viver e qual é o meu propósito, é o ventre de Deus e não o ventre da terra. Eu amo meu pai da terra, eu amo minha mãe da terra, sou grato a eles por ter sido o canal por qual eu nasci, mas eu sou livre para viver a totalidade dos sonhos e do propósito de Deus, para viver aquilo que Deus já gerou. Não depende da minha capacidade humana, mas daquilo que Deus gerou na minha identidade e natureza espiritual. Diga: eu creio. A partir de hoje eu faço essa confissão pela fé, e eu aceito e tomo posse, e a partir de hoje vou gastar meus dias para viver essa palavra. Aplauda Jesus.
Então nada do que você viveu dentro do teu contexto familiar, de bom ou de ruim, pode afetar aquilo que Deus já gerou no ventre dele, porque o ventre dele é eterno, é espiritual. Acabou. É fé. Diga fé. Acabou. As pessoas olham para mim, elas falam: teu pai é pastor? Não, hoje eu sou pastor do meu pai. E teu avô? Não, meu avô era dono de um prostíbulo. Só para você ter uma ideia. E aí? Elas ficam tentando fazer conta. Ah, então vamos parar por aí, né? E a minha mãe? Era freira. Ah, então tá. Não adianta, gente. Eu estou aprendendo inglês e espanhol agora. Eu já fui em 24 países. Eu não tenho faculdade. Ah, mas eu sou novo. Eu só vou ensinar mais uma para você. Coloca Salmo 119 aí para mim, versículo 97. Porque eu falava isso direto para Deus, mas eu sou muito novo. Aí um dia Deus falou comigo. Aí veio um monte de pastor para me pastorear. Aí um dia o Espírito Santo falou para mim: quem vai pastorear eles é a tua humanidade ou a tua espiritualidade? É a unção que está na tua vida ou a tua humanidade? Porque se for a tua humanidade, você está lascado. É o que eu depositei em você ou a tua humanidade? O que o Senhor depositou em mim. Então para com isso. Aí ele falou para mim: leia Salmo 119, 97. Eu fui ler. Como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Isso aqui é para os novos, tá? Você que acha que é novo, você não pode ter maturidade e capacidade para pastorear e cuidar de pessoas. Próximo versículo. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos, porque estão sempre comigo. Próximo. Tenho mais discernimento do que os meus, pois medito nos teus. O próximo. Eu tenho mais entendimento do que os, porque obedeço os teus. Então fala para o teu irmão: maturidade espiritual. Fala para ele: maturidade espiritual não tem a ver com o tempo de existência, mas com prática de obediência da palavra. Ele está falando ali que você tem mais entendimento que os. Por quê? Porque você obedece a palavra. Não é o quanto de tempo que você existe na terra, mas o quanto da palavra você aplica e vive, que te torna sábio. Davi, ele foi, os anciãos desceram de Jerusalém, instituíram ele sobre Israel. Maturidade da vida, as pessoas que vivem mais tempo que a gente, é impossível a gente ter mais que elas, da vida humana. Mas maturidade espiritual, Deus pode dar para uma pessoa mais nova, ela ter mais maturidade espiritual do que alguém que existiu mais tempo que ela, porque ele aplica muito mais a palavra, obedece muito mais na sua vida do que a outra pessoa. Então não vem disputar com uma pessoa porque existe mais tempo. Não é só porque você existe mais tempo que você se torna mais sábio do que a outra pessoa espiritualmente. Você tem que aplicar a palavra na tua vida. É a aplicação da palavra na tua vida que te torna sábio. O quanto dela você aplica. Então se você pega a palavra, aplica na tua vida e obedece, você pode ser mais sábio do que alguém que está mais tempo na terra que você. E você pode aconselhar ela. Amém? Eu quero orar com vocês. Vamos lá? Fica de pé. O louvor pode vir. Quero impor as minhas mãos, ativar vocês. Quem foi tocado por essa palavra aí? Quem crê que essa palavra é para você? Jesus, tu és bom demais. Essa igreja nunca mais vai ser a mesma a partir de hoje. Obrigado, Giovanni. Essa cidade nunca mais vai ser a mesma.